Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Transcender Podcast. Hoje com o tema O Poder da Água na Espiritualidade, com nosso amigo Fábio Ricardo. Vai estar muito legal, gente. Para os amigos que não conhecem ainda, nosso podcast ele é transmitido ao vivo aqui pelo Instagram, depois ele já vai para o YouTube em formato de vídeo e para o Spotify em formato de áudio. Para quem gosta de ouvir na academia, vocês podem também baixar lá no Spotify também em formato de áudio depois. Pessoal que está chegando, boa noite, sejam todos bem-vindos. Ariane já está aí, Letícia, Luanda, Cida, boa noite pessoal que está chegando. Meu amigo Fábio está por aí já também. Fabião, quando quiser pedir o convite para mim participar da live, pode pedir, querido. Clica aí embaixo que você vai achar um botãozinho para participar comigo. Deixa eu ver se eu consigo te mandar daqui também. Vai estar bem legal hoje, gente. O Fabião já mandou o pedido aqui para mim. Pessoal que tiver perguntas, manda pra gente. Vai estar bem interessante essa live de hoje. Olá! Olá, boa noite, tudo bom? Boa noite, meu querido. Seja bem-vindo. Muito Se você puder pedir pro Tom. Isso, Tom. Obrigado. Subir um pouquinho só a câmera para nós ver o rosto do nosso amigo Fábio. Eu estava Opa. oculto. O meu muito obrigado pelo convite e o meu boa noite aí a você e a todos que estão chegando aí, né, seguidores e pessoas que vão conhecendo um pouco o nosso trabalho aqui. Fábio, muito obrigado já desde antes você ter disponibilizado tempo para vir trazer um pouco do seu conhecimento para a gente. O tempo é curto, mas o assunto é muito legal. Esse podcast a gente tem feito falando sobre espiritualidade, está muito gostoso. Eu tenho aprendido bastante coisas novas aqui com nossos entrevistados e só tenho a te agradecer por estar aqui com a gente hoje, tá, querido? E Muito antes de começar, já gostaria que você se apresentasse para a gente, falasse para os amigos que estão aqui ao vivo, que vão ver você nas gravações depois, no YouTube, lá no site. Quem é você? Qual é o seu trabalho? Fala um pouquinho de você para a gente, querido. ok. Bom, meu nome eu sou o Fábio Ricardo, sou médium espiritualista e psicanalista. Trabalho, né, com oráculos desde os 9 anos de idade, onde eu busco sempre, né, era na realidade, eu acho que um desejo interno do mundo da fantasia do super-herói, né, de poder fazer alguma coisa diferente, mover alguma situação, ajudar alguém, e com isso eu fui buscando o conhecimento, claro, aí não mais no mundo dos super-heróis, mas naquele âmbito da espiritualidade. Então, fui criado dentro da igreja católica, mas frequentei muito a igreja batista. Meu avô me levava para a Umbanda, minha mãe me levava para o espiritismo, minha avó me levava para o esoterismo. Então, assim, eu nunca tive uma restrição, né, com relação à espiritualidade na minha vida, e isso me faz caminhar por muitos caminhos, onde hoje eu sou muito mais conhecido, né, há cerca de 20 anos, pelo trabalho com oráculos, né, e também com benzimentos. Então, assim, esse é o âmbito maior. E a psicanálise, né, eu tenho duas formações, dentre elas também a psicoterapia de regressão, então há mais, tem uns 20 anos mais ou menos também isso, de formação, e as formações acadêmicas. Então, assim, eu sou uma pessoa que me pauto não só na questão da espiritualidade, no sentido de sentir, né, onde não se busca, né, aquele que não busca um Deus que está do lado de fora, mas sim o encontro daquele Deus que habita dentro de cada um de nós. E seguindo essa jornada aí, e esse é o meu trabalho. Que legal, Fábio. É muito bonito de ver essa
trajetória nossa na mediunidade, né? A gente acaba encontrando muito mais do que a gente esperava, né? Como você falou, é um encontro com Deus mesmo, né? Com o bem, com o amor, com a reforma íntima, né? É um caminho muito bonito esse que a gente encontra do pessoal que vem da espiritualidade. Um caminho Dentro muito desse bonito. caminho, é claro, né? Assim, eu tenho toda uma formação também como terapeuta, né? Então, desde a acupuntura, apometria, questões energéticas, reiki, prana, né? Radiônica. Então, assim, é uma vida que a gente vai somando experiências, né? E aprendizados que vão, assim, se somando na vida de outras pessoas, né? Então, esse é praticamente um universo que assim a gente vai caminhando, caminhando e só vai aflorando na gente aquilo que a gente possa ter de melhor para oferecer ao outro também. Sim, meu querido. Já entrando no tema de hoje, Fábio, falando do poder da água, como que você poderia trazer para a gente, explicar um pouquinho sobre esse poder da água nas tradições espíritas que a gente vê por aí, né, que se usa muito? Qual a influência aí que ela vai trazer, então, para esse trabalho energético e espiritual? Bom, a água, ela, desde que a gente conhece aí as questões de histórias dentro das religiões, a gente percebe que a água é um elemento sagrado. Sagrado desde a água que se bebe, a água que se banha, a água daquele rio, né? Tem lá na Índia aquele rio que as pessoas, né? É sagrado aquele rio que eles se banham, né? Tem uma época do ano, inclusive, para isso. Então, assim, a água, ela está lá na história, né? Onde demonstra o aspecto de que as águas podem, sabe, abrir, né? Espaço, dar espaço para a liberdade, para as emoções, né? Ali no Mar Vermelho, naquele outro rio que Josué também teve a abertura. Nós temos a questão do antes disso mesmo, o dilúvio, né? Que não só o bíblico, mas as outras informações anteriores, onde a água ela surge como um elemento de purificação. E isso vem sendo trazido de alguma forma inconsciente ou até mesmo por intuição espiritual, né? Onde a gente utiliza a água na espiritualidade, como você mesmo disse, na doutrina kardecista, principalmente, a água fluidificada, né? Ali que a gente coloca aquela energia. Nós temos a questão da água como algo que de abençoar, né? Então a gente vê os padres, né? Aspergindo água para abençoar as pessoas. Nós temos a água como um elemento, quando abençoado, utilizado inclusive em magias, né? Wicca hoje, né? Mas assim, na bruxaria, de uma forma ou de outra, tanto para abrir caminhos, como eu falei, que as águas se abriram, como também para poder fazer a limpeza, que não é só física, mas sim espiritual. Nós vemos ali no cristianismo, né, essa questão muito forte das águas sendo relatada na Bíblia até a chegada de Cristo, onde João Batista fala que eis aquele que vem, que não vai mais batizar com água, mas sim com o Espírito Santo. Então ali tinha o símbolo da água, que é representado até hoje nas doutrinas cristãs como o batismo, seja ele no catolicismo pela aguinha que derrama na cabeça de um bebê, seja né, quando você desce as águas numa igreja evangélica. Então, assim, a água é algo que está muito além daquilo que a gente simplesmente abre uma torneira, o que na realidade se torna algo até desprezível, porque
como, né, nós que somos 70% água, no planeta, 3/4 do planeta é água, como que a gente pode tratar tão mal aquilo que é a nossa fonte de vida? Então, água é a expressão da vida dentro da espiritualidade. Quando nós nascemos, nós estamos naquele líquido amniótico, né? Então, ali, aquilo já demonstra qual a necessidade, né, do líquido, da água, na nossa vida física e espiritual ou energética. Aí eu sempre deixo em aberto porque às vezes as pessoas associam espiritualidade a espírito e nem sempre está ligado a isso, está mais ligado à energia, né? Então a gente precisa às vezes ter esse meio termo aí. Legal, Fábio. Você diz do uso da água, purificação. Você poderia falar um pouco mais a respeito para a gente, como que é usada a água para fazer essa limpeza do nosso campo energético? Bom, a água dentro da purificação, ela se dá pelo aspergir, né? Quando você utiliza, né, num benzimento, por exemplo. Então, você pode estar utilizando ali a água para isso. Então, você tem esse elemento de purificação. Você tem também a água dentro ali de uma oferenda, um padê. Quando você faz um padê com água, você está fazendo um padê de purificação, de limpeza, né? Que é algo que precede os outros padês, ou você pode colocar como um dos elementos ali dentro de um padê. Então, você pode fazer um padê que leva água e vai levar ali o dendê, a cachaça, ou qualquer outro elemento ali a mais. Então, você tem essa questão da água presente no ritual, né, de uma forma muito ampla. Nós percebemos também a água quando a gente vai fazer uma quartinha para o espírito, né, para o nosso anjo da guarda, né, vamos dizer assim, né? Então, ou para o nosso orixá ali, para nos guardar. Então, a gente faz aquela quartinha que vai contida também a água, representando aquela quartinha o nosso corpo. Então, assim, a água é a água, né? Eu digo assim, eu sou muito franco em dizer, eu sou uma pessoa que é muito difícil de eu beber água, né? Pura, né? Nas lives eu bebo e tudo às vezes, mas e durante o dia assim raramente, né? Eu sempre tenho o hábito de beber a água com chá, né? Sempre na questão do chá. Mas para sempre que a gente vai utilizando a água, é importante a gente saber que aquilo é vida. E por meio de ser vida, né, como a gente diz, H2O, né, duas moléculas de hidrogênio para uma de oxigênio. Então, nós temos ali uma tríade que fala da divindade dentro do cristianismo, Pai, Filho e Espírito Santo, que forma aí uma trindade que realmente nos une, né, num só corpo. Então, assim, todo mundo pode dizer assim, todo mundo tem o sangue vermelho. Cada grupo de pessoas vão ter um tipo de sangue, mas a água do nosso corpo é a água do todo. Então, a água está sempre ligada a tudo isso que é também para Freud, né, o inconsciente. E já para Jung fala do inconsciente coletivo. Então, percebe que a água ela está em tudo, ela não é algo desprezível numa coisa ou em outra. Ela só não vai ter uma compatibilidade com aquilo que nós poderíamos dizer assim, por exemplo, a água em contato com alguma energia, né? Isso aí você vai ter ali um problema. Mas a água se torna um problema não por ela é um condutor. E esse condutor, ele vai muito além do fato de simplesmente de nós estarmos bebendo. E sim, quando nós estamos ali também profetizando ali, vamos dizer assim, né, na, na água, né, falando com ela, porque ela tem um elemento, ela se molda a tudo, né? Então, por isso que Freud dizia que ela é parte do nosso inconsciente,
reflete as nossas emoções, né? Porque ela se molda a tudo. Que legal, Fábio. Olha, eu já gostava desse elemento água, estou gostando mais ainda agora. Tá muito interessante a sua maneira de enxergar ela, trazer vida, né? É pura vida a água, né? Que rege Não nossa tem, vida. Como você disse, o nosso corpo ele é 70% de água, né? exato. Agora E você imagina que assim nós temos, a gente se preocupa muito ou se preocupa no sentido de ter, né? Água, 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 mas aí a gente vê que ela ela se transforma em vapor, esse vapor se transforma em nuvem, ela se condensa, ela se transforma em chuva. Ela fala de ciclo, a água fala de ciclo, é infinito. A quantidade de água que existe no planeta hoje é a mesma desde quando o planeta surgiu. Não mudou, mas, Fábio, está faltando água, né? Está secando tudo aí. Tudo. Não, na realidade, não está acontecendo esse processo. O processo da falta de água está na degradação humana, né? No fato de utilizarmos e mal utilizarmos a água. Então, dessa forma, a gente acaba tendo aí um processo onde que a água se torna menos potável. Cada dia nós temos água menos potável. E aí isso vai acabando, devido à questão da nossa crosta, ela também vai afundando ali, vai penetrando nas camadas mais profundas, fazendo com que nós tenhamos menos aqui em cima, porque nós acabamos desperdiçando aquilo que poderia ser renovado. Então, é muito importante a água na vida da gente, não tem como. muito legal. Contando uma experiência própria minha aqui, Fábio, um dos trabalhos que eu faço com Tantra, eu ensino conexões entre as pessoas. E teve uma prática que eu inventei, que eu falo que é uma massagem através da voz. Eu ensino a pessoa a vibrar a corda vocal, depois a dispersar palavras bonitas, igual aquele japonês fez o experimento com as águas. E o corpo das pessoas reagem, começa a tremer, né, as palavras bonitas. Aqueles corpos reagem. E eu levei isso à questão da água mesmo. Da mesma maneira que o japonês, eu esqueci o nome dele agora, fez o experimento com as águas, né? Ele mostra que quando a gente fala palavras bonitas no potinho de água, aquela água fica cristalina, fica bonita, e o pote que recebe palavras feias fica doentinha, né? Eu assimilei também essa prática que a gente inventou com também esse 70% de água que tem no nosso corpo. É muito legal. Como que o corpo reage só com o som da voz nele. Essa a técnica do Masaru Emoto, que, assim, a gente tem a informação, mas ela é muito contestada porque ele não mostrou exatamente como foi feito, né? Não trouxe. No entanto, as experiências que nós vivemos, né, percebe-se que a água é um elemento que ele realmente reage às manifestações, às vibrações. E dessa forma você pode perceber, mesmo num grão de arroz que está seco, né, ali, existe água ainda nele, né? E se você, mesmo que você pegue o arroz seco e coloque um de um lado, outro do outro, o mesmo pacote, coloque palavras negativas num e no outro, a tendência é aquele arroz com palavras negativas morfar mais rápido do que o outro. Devido ao quê? Devido à água, né? A água que está ali é que recebe aquela vibração. Você fala dessa técnica da massagem por meio da voz, das palavras positivas, e isso existe um documentário que, se eu não me engano, foi na Índia, e lá uma pessoa estava fazendo um ultrassom, né, e tinha ali um certo tumor, e eles começam a vibrar com palavras positivas. Eles não falam assim, que Deus abençoe, que Deus te cure, que Deus...
Não, eles não rezavam, assim, eles falavam palavras positivas, amor, e vibrava nessa energia, e percebeu-se que esse tumor ali ele foi regredindo, né? Ou seja, a gente percebe que não é uma questão só de um dom. Dom é persistência. Dom é o fato da pessoa se colocar disposto a emprestar a si mesma uma técnica, como você faz nessa questão da massagem. Então, usar as palavras, né, elas vão estar sempre refletindo na água. Então, você falou de técnicas com espiritualidade de limpeza, por exemplo, a água quando cai, né, numa cachoeira, aquela água correndo pelo nosso corpo por trás, por exemplo, faz uma limpeza. No chuveiro, você tomando um banho, você pode fazer ali as suas afirmações ou afirmações. Por quê? Porque a água é o que está caindo, mas você também é água. Então existe toda uma conexão, né? Semelhante atrai semelhante. Então isso não é só no sentido de personalidade, mas sim por questões da vibração que a nossa água, aquilo que a gente transpira, né, vai passar para o outro. Você falou do Tantra. No Tantra você tem aí uma massagem que mexe com, né, as sensações. E isso vai aflorando pelos poros. Né? Esses poros, eles vão sim emergir gotículas que vão estar liberando ali substâncias, né, químicas que vão estar dando prazer a quem sente, a quem está vivenciando, ou se essa massagem ou essa situação estiver ocorrendo em um casal também, né, por meio dessas vibrações, essas sensações, né, o suor, né, demonstra ali essa questão também do prazer. Então, a água, percebe? A gente pensa que água é para falar daquilo que a gente precisa beber. 3 litros de água por dia, em média, né? Mas, na realidade, não é só isso. Água é algo extremamente profundo, algo necessário no dia a dia da gente e que nós devemos utilizar isso como fonte de trabalho, né, no nosso dia a dia. Tanto que eu também tenho um trabalho que é a apometria quântica com a água. Então, assim, eu utilizo a apometria com a água, né? Legal. Então, se torna algo diferente, porque quando eu faço à distância, mas a pessoa também tem que estar com seu copinho com água do outro lado. Da mesma Que forma que eu legal. limpo aqui, eu estou limpando lá. Então, tem que haver isso. Não é aquela coisa do tipo, faz para mim aí e deixa Uhum. acontecer. A pessoa tem que estar consciente. Água também tem esse lado, tá? A água é consciência, tá? Então, perceba o quanto que ela tem de limite. O mar está ali. Ela sabe até onde ela tem que ir. Mas se acontece alguma circunstância ali em torno das energias que o envolve, ela vai invadir. Então, a água nos ensina a ter limite, a ter segurança. Tanto que a gente diz água no umbigo, sinal de perigo. Né? Então, a gente tem que ter respeito também à água. Então, assim, água é água, né? E a gente vai falar muito aqui. Muito bom, Fábio. Já em cima desse assunto que a gente está falando, muitas vezes a gente ouve falar sobre a importância de colocar intenção na água. Você pode nos explicar como funciona esse processo de energizar a água com intenção e qual impacto isso pode ter na nossa vida, na nossa espiritualidade? Bom, intenção na água. Eu vou buscar ela pelo meu avô, né? Meu avô ele tinha o hábito quando nos levava à praia, ele levava umas garrafas e trazia água do mar. Essa água do mar ficava lá guardada debaixo da pia e ele utilizava aquela água para poder colocar no copo atrás da porta para poder evitar que energias ruins pudessem surgir. Ele usava aquela água quando alguém chegava lá e queria que ele benzesse alguém,
ele utilizava aquela água. Então, assim, a intenção a água do mar está lá. A água é a água, né? Mas a intenção que você coloca, ela vai trazer o sentido para você. Então, quando nós usamos a água com sal grosso mesmo atrás da porta, nós declaramos ali que é para nossa proteção, para poder toda energia negativa ser trazida para ali, você já está fazendo isso. Então, percebe? Hoje se fala muito nessa questão de colocar intenção na água, mas isso já era lá de trás, já acontecia. Desde que mundo é mundo, isso já acontecia. Então, surgiu assim, o advento do Ho'oponopono, onde essa questão de colocar a intenção na água e também na lei da atração, surgiram nesse advento essa força, né? Então, assim, no Ho'oponopono nós temos aquela questão de você espalhar 3/4 de um copo com água em várias partes da tua casa, com a intenção de quê? De que ele absorva as energias negativas e aí você vai ali, ó, tirei dali, jogo fora, agora troco esse copo, você troca do espaço que você quiser, aquele copo não é no chão, você coloca em qualquer lugar, desde que você possa, né? E na questão da lei da atração, que também tem algo que antecede isso, né, de você falar, né? Inclusive no México, tem uma pessoa que fez um experimento, essa pessoa inclusive desapareceu, falando dessa questão de colocar a intenção e o quanto isso também remete à positividade na vida de cada um de nós. Então, assim, antigamente já existia a questão da água azul. Cadê? Deixa eu pegar aqui. Aqui, ó, tem uma jarra azul, né, onde você pega essa jarra e coloca no sol, tá? E você cobre com um guardanapo. Aqui dentro você pode colocar um papel, tá, escrito saúde. Serve para todo mundo da casa. Então, isso você já coloca uma intenção escrita, né? Ali, você pode... A lápis, tá, gente? Por favor. Coloca lápis ali, porque o grafite não tem problema. Mas, além disso, você pode simplesmente pegar, como é feito na questão do Dr. Bezerra de Menezes, né, de você falar com a água. Então, você vem aqui e fala com essa água. Né? Você pede para que todas as correntes de Dr. Bezerra de Menezes possam vir e tratar essa água durante a noite para que ela se torne um remédio, né? Algo que possa nos trazer vitalidade, força, fé, né? Dessa forma. Então, trabalhar com a água e colocar as intenções é dessa forma. Né? Você fala com ela, gente. Eu vou voltar ao que eu falei no início. Água é vida. Então, ela está viva aqui dentro. A água apodrece? Apodrece, tá? Também. Assim como a gente falou do arroz, né, da fruta, né, e tudo que a gente pode colocar palavras positivas e negativas e no negativo apodrece, a água aqui também ela apodrece. Você pode pegar e falar, se quiser. Não aconselho porque é bom vibrar no que é bom. Mas se você falar coisas ruins e deixar ela ali, você vai ver que ela vai apodrecer. E mesmo sem falar, ela apodrece. Por quê? Quando ela não é utilizada. Perceba a importância. Se você não utiliza a água, ela se transforma em algo que você não pode mais beber. Então, a água ela tem que estar sempre sendo renovada. Por isso, nós também suamos e, né, temos aí o nosso xixi amigo aí, né, para que haja a renovação. É a forma com que o inconsciente sabe que precisa eliminar algumas toxinas ali por meio da urina para isso. Então, essa água que sai, ela pode ser até reaproveitada também nos astronautas, por exemplo. O xixi vai para uma máquina, é purificado para que eles possam se reidratar novamente. Então, agora, a água parada, se alguém tiver intenção de guia de sobrevivência, né? Tem que colocar ali um pouco de cândida, né, na água para poder armazenar, mas depois de um determinado número de anos, essa água também se transforma em algo que não presta mais. Então a gente tem que ter também
dessa forma, cuidado com a Interessante. Interessante, eu nunca tinha me voltado a isso, que a água também estragava, não. Interessantíssimo. Muito interessante. Fábio, você trabalha aí, então, com várias linhas, né, que utiliza a água. Tem algum desses trabalhos que você poderia citar, que ajudou alguém, sem precisar falar o nome da pessoa, é lógico, mas algum caso desse que a água ajudou aquele caso, teve uma transformação na vida da pessoa? Você poderia citar algum caso assim para elucidar a gente? No caso, por exemplo, aqui, ó, a bacia. Minha bacia aqui é a hidromancia, tá? Ou eu utilizo também aqui, né, a hidromancia para fazer benzimento. Hoje mesmo, foi hoje ou ontem, eu fico meio perdido no tempo, desculpa. Eu recebi uma mensagem de uma pessoa, né, que passou, eu nem vou dizer onde, para não ter problema, mas passou por numa sessão de benzimento. E ela falou que, assim, não sei o que ela poderia dizer ali, mas assim, em poucas palavras, ela disse que foi algo para ela extremamente positivo. E por isso ela estava me procurando para ver se eu fazia outro tipo de circunstância para poder ela também se consultar comigo. Então, assim, a água é o elemento para a gente fazer um bom benzimento, né? Isso, um copo com água, uma garrafa com água na cabeça para dor de cabeça, a gente coloca ela de ponta cabeça, né? Para rezar questão de dor de cabeça. E eu utilizo isso aqui, né? Essa bacia. Aqui eu tenho as ervas e eu coloco, eu faço aqui a escrita do nome da pessoa. Através disso eu já sinto o que ela veio buscar e depois, com essa mesma água, eu utilizo para fazer o benzimento, né? Então, essa água ela é energizada e faz sim a transformação naquela pessoa que se abre para poder receber. Às vezes as pessoas elas pensam um milagre, né, na vida, né? E eu digo que milagre seria uma perna crescer novamente, assim como um rabo de lagartixa. Todo o restante são milagres que o homem ele pode estar ajudando, né, diante de toda a inteligência recebida. Então, a inteligência ela vem por meio dessa água, né? Então, quando você se coloca à disposição de receber, com certeza acaba trazendo para você o benefício que você é merecedor, né? E que você muitas das vezes realmente está buscando. Então, tem esses relatos, né, de situações que as pessoas se sentem, inclusive com a apometria, né? Como eu falei, né? Aqui eu tenho esse meu mapa, não sei se vai dar para ser visto aí. Tem esse mapa aqui, tá? E aqui eu falo desde vidas passadas, infância, adolescência, idade adulta, né? E aí, por meio desse mapa, a gente vai fazendo a limpeza, né? Por meio do quê? Da água. E aí tem ali a questão no mapa do tempo. Então, ele vai ali é utilizada essa questão do pêndulo, onde por meio dele a gente vai vendo quanto tempo vai ficar ali aquela água, quantos dias, quantas sessões vão ser feitas, para poder estar organizando e fazendo esse procedimento. Então, neste caso, né, depois que a pessoa passa por uma consulta, é feito esse mapa onde essa pessoa vai estar recebendo. E muitas pessoas já tiveram até resultados com o negócio de justiça, né? Problemas de família, separação, coisas desse tipo. Muitas coisas já foram declaradas. Né? Legal. E, Fábio, falando da psicanálise também, você como psicanalista trabalha com a mente humana, mas como a água, na sua opinião, influencia também o emocional e o espiritual do ser humano? Como que essas práticas com a água completam o trabalho psicanalítico no sentido da cura emocional? Olha, eu acredito aí na questão da técnica, tá?
Não seria a análise propriamente dito, mas a técnica que você vai poder utilizar quanto a isso. Então, vamos lá. Você tem um filho que de repente é extremamente agitado e você pode utilizar essa água, né, fazendo ali a sua oração, o seu diálogo, na realidade. Não vou nem colocar oração nesse aspecto, tá? Mas você pode ser um diálogo com o seu filho ali que está ali ou enfermo ou é uma criança extremamente agitada e por meio desta água, né, que você ou abençoa diante da tua fé, você pode utilizar ela passando, né, na fronte, né, na cabeça da pessoa, né? E isso vai estar trazendo para ela calma e serenidade, né? No entanto, a gente precisa ter a intenção, como você falou anteriormente, né, que nós estávamos falando, tem que ter essa intenção. Por quê? Porque, de repente, se você pega numa pessoa que está dormindo e você joga, salpica água, ela pode entrar nesse momento num fluxo de estar se imaginando numa chuva, numa inundação ou coisa desse tipo, e ao invés de ter um efeito positivo, você vai estar usando a água de uma forma negativa, né? Você está ali ativando, né, por meio da tua intenção de brincar, de zoeira, né, essa circunstância. Então, mas enquanto experiência, a gente percebe que uma pessoa num estado de consciência alterada, no consultório, se você utiliza a água, ela vai ficando mais calma. Da mesma forma que quando ela chora, ela também vai ficando mais calma durante a sessão. Então, é algo incrível como a água ela interfere. Agora, mas aprofundar um pouquinho mais a questão da técnica. Numa regressão, tá? Existe, você pode pesquisar, a regressão que ela é feita dentro de uma piscina. Então, Nossa, que legal. o terapeuta coloca essa pessoa boiando ali nos braços dele, né? Vai induzindo a todo o processo, tá, de regressão. E isso faz essa pessoa a ir para o útero com muito mais facilidade. Ela vai encolhendo, né? Você vai levando, ela vai se encolhendo e ela vai se sentindo envolvida por aquela água e aquilo vai dar para ela um resultado extremamente positivo, seja qual a razão pela qual ela esteja buscando. Por quê? Porque mais do que regredir dentro de um processo da água, tá? Existe a água como o elemento que de limpeza, de purificação. Então, ela já está ali naquele processo. Então, todas as lembranças que dentro daquele líquido amniótico ela foi recebendo, como ela está na água e você levando para ela as informações positivas, esse processo se transforma em algo muito mais pleno e rápido. Que legal, Fábio. E quando a gente fala de água, é aquela coisa, tem água do rio, água do mar, água da cachoeira, água da torneira, água mineral. Para a prática espiritual, existe diferença nessas energias? Como que é, Fábio? Bom, existe sim, né? Quando a gente fala de água do mar, nós estamos falando de Calunga, né? A Calunga maior, né? Então, para quem não entende o nome Calunga menor, é o cemitério da cidade, Calunga maior é o mar onde durante séculos aí quantas, né, pessoas foram ali, né, através dos navios negreiros e tudo mais, né? Então é tido como uma calunga maior. Então é algo para descarrego. A água do mar é muito boa, né? Ela potencializa demais. Isso é sentido por qualquer pessoa. Entrou, foi para a praia, Sim, vai ficar mole até dizer chega, né? parece Vai que dormir, tomou às vezes vai se passo. sentir, né? Vai se sentir até balançando durante a noite, porque ela descarrega o sal, a própria água ali. A água do rio é uma água que a gente
interpreta como aquilo que flui, né? A água que você está vendo ali não é a mesma água o tempo todo, né? Então ela está fluindo, ela está naquela correnteza. Então tudo aquilo que você quer que leve, né, para longe, essa água ela é boa, né, para isso. Ou a mesma questão de querer que o caminho se abra, que flua uma melhor energia, essa água do rio, da cachoeira, vai ser muito boa. E nós temos também a água que brota da terra, né? Ou seja, Uhum. lodo, né? Que forma o lodo ali. Essa água é uma água de ancestralidade, então ela está muito ligada a Nanã, né? E a orixá mais velha ali. Então, ela brota da terra, né? E ela cria aquele lodo. E isso ali também você pode utilizar, seja, aí tem, né? Eu sempre digo, vamos usar para o bem, né? Se é a água mais, vamos dizer assim, antiga que tem, da ancestralidade, é uma água que você pode utilizar, por exemplo, em altares que você vai saudar a sua ancestralidade, né? Uhum. Então, muda bastante também. Muito legal, Fábio. Ah, Fábio, que dica você poderia dar para alguém que deseja começar a incorporar o poder da água na sua rotina espiritual? Existe algum ritual simples, eficaz, que qualquer pessoa pode começar a praticar? Sim, deixa eu pegar minha água, que eu vou aproveitar para beber. Eu estou bebendo bastante aqui também, o assunto está dando sede. Gente, ó, primeiro, hoje, inclusive, é muito exaltado o fato de beber em taça, né? Isso é algo que Hum, traz um empoderamento, né, para gente. Lida também com as hum, emoções. A taça representa as emoções no baralho, né? A hum. copa, o líquido vai dentro que representam as emoções. Então, é uma técnica muito simples. Pegou um copo com água? Então, vamos lá. O que é que eu bebo? Água de Cristo que me traz um emprego. Eu posso ir bebendo essa água falando isso. Ou o que é que eu bebo? Água de Cristo que me traz um amor verdadeiro. O que é que eu bebo? Água de Cristo que me traz a saúde necessária, o dinheiro, a virtude, a alegria. E assim você vai falando ao beber a água. Você pode usá-la da forma mais simples, né? Que é para trazer Uhum. essa água. Por que a água de Cristo? Que a gente sabe, assim, eu não sei se todo mundo sabe, porque hoje em dia está todo mundo muito confuso, mas Cristo, ele vem para trazer vida e vida em abundância. Ele mesmo, eu sou fonte de água viva. Então, quando você fala e junta essas palavras, você traz para essa água um poder que está além de você, mas que você se torna ali mestre de si mesmo, fazendo com que a sua pergunta te traga a resposta a cada gole. Então, essa é uma técnica bem simples que a pessoa pode utilizar no seu dia a dia, seja para o que for. Nossa, que lindo, Fábio. Que técnica bonita. Obrigado por compartilhar. Vou utilizar bastante aqui também. Fábio, a gente já falou, você falou um pouquinho já a respeito, né, da importância de a gente respeitar, valorizar a água no nosso dia a dia. Você acredita que essa referência, essa influência influencia diretamente no nosso equilíbrio energético? Esse respeito? Olha, respeito é algo que a gente não pede, né? A gente exige. Isso a Uhum. gente não pede a ninguém. Me respeita, né? A gente tem que exigir, né? Na vida. Então, ó, na vida.
Então, se a água é vida e a gente não respeita, a gente paga esse preço, né? A água ela sofre uma influência tão forte de tudo, né? Inclusive da Lua, né? Nas marés. A Lua interfere nessa questão da água, da maternidade em si. A Lua influencia nas marés que ela também influencia na psique, no sono das pessoas, dependendo de para que lado ela dorme também. Então, percebe que a água ela está ali para obedecer determinadas ordens da gente. A natureza já nos ensina isso. Se nós não a respeitamos, nós não vamos ter dela o benefício que ela veio para nos dar. Então, temos sim que respeitar a água como um elemento de não desperdiçar, né, de saber fazer o bom uso dela, do armazenamento, ter o respeito. Até você falou das diferenças da água, eu esqueci de citar, tem a água da chuva também, tá? Onde a gente pode utilizar tanto a água do rio como a água da chuva, colocar em quartinhas do lado da nossa porta ou garrafa e consagrar os nossos guardiões, tá? Da terra e do ar, para ficar ali na nossa porta nos protegendo também. Então, respeito está ali, é aquilo, depende de cada um, né? Infelizmente, nós estamos nos tornando uma civilização aqui nesse planeta que o respeito a tudo e principalmente, tá, a natureza e como base a água, que é você pode ter o sol, pode ter a lua. Se você não tem a água, a mágica não acontece, né? Então a gente tem que aprender sim, respeitar para não sofrer as consequências. Que legal, Fábio. Infelizmente, nosso tempo está chegando ao fim. Já já vou te fazer minha última pergunta. E pessoal de casa, se tiver alguma pergunta, já pode deixar aí para a gente também, que daqui a pouquinho a gente responde vocês. Fábio, você falou para a gente que você utiliza hoje da psicanálise, a apometria, o benzimento. Fala um pouquinho desses trabalhos para a gente, como que é o seu atendimento. Eu vi que também à distância é possível você atender. E também já seus próximos projetos, o que você gostaria de compartilhar aqui com os amigos, por favor? Bom, eu trabalho com tarô, tá? Com os oráculos tarô, da domancia, búzios, e lido também com a seromancia, que eu utilizo a água na seromancia, não sei se você teve a oportunidade de ver, mas aqui, deixa eu pegar aqui. Quem conhece já sabe. Eu tenho essa bacia também para esse trabalho. Bacia consagrada, água consagrada para que a gente possa fazer. E aí eu derramo, né, nessa água uma cera, tá? E eu começo a fazer a leitura por meio da água e enquanto a imagem está se formando da cera aqui. Então, essa é a técnica que eu uso com a água da seromancia, né? Então, aqui, deixa eu ver aqui, talvez não saia nada surpreendente, porque a água não está realmente consagrada. Mas, olha aqui, peraí. Vamos ver aqui o que eu trago aqui. Bom, aqui tem algo, né, uma imagem de uma figura de uma pessoa aqui, né, em pé. Né? Aqui parece uma meia-lua que sobe. Né? A gente estava falando de lua e tudo, né? Então passa essa imagem. Então
eu não vou fazer interpretação porque eu não estou fazendo leitura aqui, mas Uhum. é uma técnica que eu Legal. utilizo, né, que é a seromancia. A hidromancia, eu já uso a bacia com as ervas e ali eu coloco a mão e escrevo o nome da pessoa e vou fazendo a leitura desde vidas passadas, para você perceber. Aquilo que eu falei de Jung, né? Jung fala ele é mais místico e aí ele fala do inconsciente coletivo. É dessa forma que eu acesso esse inconsciente coletivo que vai falando desde vidas passadas. Tem a borra do café, que também utiliza a água. Então percebe que o meu caminho é muito com a água, ainda que eu tenha iniciado tudo pelo baralho dito cigano, né? Uhum. O Lenormand. E então é algo que que eu sempre uso. Os búzios também vêm das águas. Então eu estou sempre ligado aí com a questão da água. E a borra do café, que a gente coloca, né, aqui, e aí a gente vira, e aí a água que a pessoa também, quando está numa consulta presencial, ela bebe 3 golinhos desse café, a gente vira e aí depois vai fazer a leitura do que a, a borra formou aqui também é uma questão de materialização. E a Uhum. apometria para você. Não tem só esse mapa, tem outros mapas que vão falar de emoções, de sentimento, vai depender de cada circunstância, que dentro dos projetos nossos, nós estamos organizando a nossa chácara para receber as pessoas novamente. Então, a partir do ano que vem, nós vamos ter atendimentos presenciais, tanto para benzimento aí presencial, quanto para atendimentos a consultas, né, sejam com os oráculos ou outro tipo de atendimento aqui na nossa chácara, que é em Embu-Guaçu, São Paulo. Dá quanto tempo da capital? Hum, Mais ou menos. São deixa eu Paulo, a ver. cidade de vocês. Do centro de São Paulo, 1h20, 1h30. Ah, pertinho. Que legal. Nossa, é uma chácara que é dentro de um condomínio, então nós estamos só terminando de organizar um condomínio de chácara, né? Aham. E nós estamos terminando de organizar por questões assim, precisa ter um banheiro masculino e feminino. Tinha um banheiro, falta o Uhum. outro. Já está pronto, Uhum. falta organizar. Então tem o lago onde vão ter ali as imagens desses elementos da água, né, dos orixás, que é Iemanjá, Oxum, Nanã e Nossa Senhora das Graças, é claro, né, porque tem que estar também presente, porque Uhum. é algo eclético e assim de forma espiritualista, onde não tem aquela coisa do tipo, aqui é só para isso. A única coisa que não vai ter dentro desse encontro com a gente, quando a pessoa vir, é assim, essa questão de incorporação, ligar, fincar a uma religião. O nosso processo é um processo onde qualquer pessoa possa vir para receber um benzimento, para poder fazer suas orações, para poder fazer suas consultas, como quiser. Então, vai ser um espaço dessa forma, sem fim aí religioso propriamente dito, podendo a pessoa expressar a fé desde Buda, Maomé, Krishna, não importa, Jesus, Oxalá, vai estar tudo disponível para a fé de cada um. Isso é ótimo, porque ele está em tudo, né? Ele é tudo. Eu enxergo Deus como vida inteligente em cada micropartícula que existe do universo. A gente vê, né, de constelação sistêmica, os objetos dando voz, né? É impressionante, né? Como tudo tem consciência e a água não poderia ficar fora disso, né? A constelação, inclusive, tem a constelação feita na água, né, onde o campo mórfico se transforma a bacia. Por quê? Porque ela recebe as vibrações também, né? Ou seja, a água, repito, né? Água é vida, né? É algo que transcende, tem algo que nos eleva um pouco mais. E dessa forma a gente deve buscar, né? Utilizar a água sim como um elemento de tratamento,
você não acredita no teu poder pessoal, leva para alguém fazer esse benzimento nessa tua água. Pede para alguém interceder por essa água que você vai beber, porque tem pessoas que não acreditam em si mesmas, né? Uhum. Então, mas utilizem a água como um elemento de transmutação de vida, aí que é fundamental. Nada como um banho de água fria quando a gente está com tanto problema, não é verdade? Sim. Que legal. Fabião, só tenho que te agradecer. Que conversa gostosa, que energia gostosa sua. Quero te É. conhecer pessoalmente logo também, meu querido. Vamos sim, vamos. Na próxima vez é para você também falar do seu trabalho aí, que, gente, quem está aí, segue ele e procura aí conhecer esse trabalho também, que é Vamos bacana. sim, qualquer dia a gente entra aí também. Eu estudo também espiritualidade desde os 14 anos de idade. Estou aí Hum, à disposição do universo também, porque Deus quiser, estou à disposição só também. a gente se coloca à disposição e a mágica acontece, o milagre acontece mediante a boa vontade, o respeito, tudo vai fluindo muito bem. Meu Legal. muito obrigado mesmo pela oportunidade. Eu que agradeço. Para o pessoal que assistiu a live, que vai ver a gravação depois, eu vou deixar os contatos do Fábio, o Instagram, para quem quiser achar ele, aqui nos comentários, vai estar lá no meu site, no YouTube, no podcast. Entre em contato com o Fabião, marca lá sua consulta. Que energia boa, Fábio. Muito obrigado mais uma vez. Sucesso aí no trabalho. Que Deus abençoe grandemente vocês. Vocês possam levar aí ajuda para todo mundo que precise dela, né? Precisamos cada vez mais pessoas, né, comprometidas com o bem nesse mundão, né? Parabéns, fiquei muito feliz de conhecer, muito feliz de fazer essa live contigo. Obrigado mesmo, obrigado pessoal de casa que está aí assistindo com a gente. Foi legal demais, adorei. O pessoal tá adorando aqui também. Que bom. A recíproca é verdadeira e fica aí a minha gratidão a todo mundo. Eu costumo, ao final, né, dos encontros, dizer o seguinte: eu saúdo a todos com o Namaskar, pois o Deus que habita em mim, saúdo o Deus que habita em cada um de vocês. Desejo a todos paz eterna e muita luz. Namastê, meu irmão. Gente, muito obrigado a todos. Para quem não assistiu o episódio, ele vai ficar gravado para vocês poderem ver ele todo. Aqui no Insta, lá no YouTube. E qualquer dia a gente volta aí com uma outra live, Fabião. Tá certo, com certeza. Um abraço para você, meu muito obrigado mais uma vez. Um abraço, querido. Um abraço a todos de casa. Semana que vem a gente está de volta. Semana que vem a gente vai falar de reiki. E na outra já tem o Wagner Borges. Vai estar muito legal. O maior projeciologista do Brasil vai estar aí com a gente, falando de espiritualidade também. Venham aí com a gente participar, gente. Mais uma vez, beijão no coração de todos. Fábio, Tom, deve estar aí acompanhando. Muito obrigado. Sem Valeu ele não dá para demais, fazer. Tom. Tom é muito receptivo, me ajudou demais. Brigadão, galera. A gente se vê então terça-feira que vem de novo. Tudo de bom. Nos encontramos em breve, galera. Muito obrigado a todos. Valeu demais.